Graça e paz, povo de Deus. Aqui, pastor René Ricardo, pastor da Igreja Batista. E nós estamos em nossa maratona de estudo de toda a Bíblia. 36 dias para estudar e conhecer a palavra do Senhor. Hoje, 14º dia, no total de 36 dias. Muito bem, ontem, no outro estudo, nós falamos sobre a questão do porquê da escravidão do povo de Israel no Egito. Afinal de contas, Abraão, o povo de Israel tinha uma promessa em Abraão, da terra prometida. Eu farei de vocês uma grande nação, e através de Abraão, todas as famílias da terra estariam sendo abençoadas. E agora, aquele neto, aquele judeu que quando era criança ouvia todas essas histórias, estava na escravidão e tinha que ter uma resposta para isso. E uma das respostas é aquela conjectura que tudo indica que é aquilo mesmo, que o povo de Israel lá na terra de Gósen acabou se envolvendo com a idolatria do Egito, né? Morava lá no Egito, vieram lá de Canaã para morar no Egito, a família de José, e acabaram se envolvendo com a idolatria. Então Deus vai usar aquela idolatria, aquele ato de pecado, para usar para os projetos dele, para o plano dele de se manifestar a todas as nações. Da mesma forma, Faraó é um rei idólatra, injusto. Então Deus vai usar essa situação, ou seja, ele está em pecado e ele precisa pagar por aquele pecado, e como forma de castigo, Deus vai usar Faraó para manifestar a glória dele. Vai usar o povo dele por causa do pecado e vai usar Faraó por causa do pecado. Por isso Deus vai endurecer o coração de Faraó, ok? Então Deus vai usar os dois, como diz aí, ó. Primeiro, ele usa tanto o povo como usa também Faraó. E se você quiser, depois vai parando o vídeo, vai fazer as suas devidas anotações, e as referências bíblicas estão no vídeo. Não vamos parar para ler referência, senão o vídeo vai ficar muito longo. E se você achar interessante e for a sua necessidade, você para o vídeo, anota e vê as referências bíblicas. Bom, alguns textos afirmam que Deus endureceu o coração de Faraó. É interessante que nós vemos realmente que Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó. Mas em outras situações, o texto não afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu chego à conclusão de que realmente, em um ponto inicial, Deus endureceu o coração de Faraó como forma de castigo, para que ele pudesse manifestar a glória dele no Egito, e essa glória fosse ecoada para todas as nações. Mas em algumas situações, o próprio Faraó se endureceu mesmo. É a conjectura que eu faço, é a percepção que eu tenho do texto. Num dado momento, no momento inicial, Deus endureceu. Em outro momento, ele mesmo se endurece. Em outro momento, Deus volta a usar também endurecimento. Então parece que houve um ciclo, né? Um pouquinho Faraó e um pouquinho Deus. É a minha conjectura, é a minha posição. E você pode tecer seu comentário aqui, acrescentar, mandar para o nosso e-mail, dê a sua participação, como eu venho falando. Numa outra fase, Deus nos permitir a outras fases, nós vamos já na segunda fase entrar com o seu comentário, entrar com a sua participação aqui. Eu quero falar o seu nome aqui, quero dar crédito a você aqui, como daqui a pouco eu vou dar crédito a uma pessoa que já participou conosco. Muito bem, um entendimento importante que precisamos ter é o fato de cada praga ser uma derrota de um Deus, hein? Quando estudamos sobre as 10 pragas, a lição principal é essa: cada praga mandada ali é uma derrota de um Deus. É como o povo do Egito entendesse assim, ó: há uma briga entre o Deus de Israel e o Deus do Egito, e o Deus de Israel finalizou o Deus do Egito. Não ganhou por ponto, não, ganhou por finalização, fazendo uma comparação com o MMA. Ok? Então esse é o entendimento que o povo vai ter lá. As brigas entre os deuses. Existe um panteão, existem muitos deuses. E aí, entre muitos deuses, Deus vai mostrar assim: vocês acreditam em vários deuses? Então, entender que eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso.
eu tenho domínio sobre todas as coisas. É isso que Deus está fazendo. Por isso ele está usando o pecado do povo de Israel como castigo. O povo de Israel está lá na escravidão e está usando o povo dele. E está usando também o faraó. Ele quer manifestar a sua glória a todas as nações. Então é importante ter esse entendimento no entendimento religioso. Existe uma briga, uma disputa entre os deuses. E você sabe que em uma visão evangélica, cristã, protestante, esses que eles chamavam de deuses, na verdade são demônios. Aqueles demônios que se rebelaram com Satanás no céu. Esse é o entendimento clássico, básico da fé cristã com relação a outros deuses que ele acreditava, que não passavam de anjos, que ainda continuavam no seu objetivo de também serem adorados como Deus era adorado. Então esses anjos caídos se fazem de Deus para o ser humano, ok? E agrada ao ser humano e faz a vontade do ser humano para que o ser humano venha a os adorar. Muito bem. Uma dúvida interessante nesse texto bíblico que está aí, Êxodo capítulo 9, 4 e capítulo 9, 26 também. O povo de Israel ele foi poupado de todas as pragas que foram mandadas no Egito? É uma dúvida que eu tenho. Você também pode tecer seu comentário aqui. Por que eu tenho essa dúvida? Porque nem todas as pragas, quando vem a praga, o texto fala assim, ó, e a terra de Gósen foi poupada em algumas pragas. Em outras não. Em outras não. Aparece essa expressão que o povo de Israel foi poupado em uma praga, uma outra, mas em outra praga não aparece essa informação, dando a ideia que algumas pragas o povo de Israel passou por algum motivo por aquilo também, e outro não. Aí eu fico imaginando se eu estou certo na minha conjectura. Olha, aí vem a praga e todo mundo está sofrendo aquela praga. Lembre-se que aquele povo de Israel está lá no Egito, escravizado por Faraó, como tem falado até agora, mas ele também está lá pagando um preço. Ele não está lá numa escravidão por causa de Faraó, porque se não fosse o pecado deles mesmo, Deus os livraria da escravidão. E por que Deus não os livrou da escravidão? Porque eles pecaram. Então Deus está usando esse pecado, mais uma vez eu falo, para a sua glória. Então estão pagando um preço lá também. A escravidão e agora, na minha conjectura, as pragas também. Mas vamos continuar na minha conjectura. Aí alguém fala, se esse povo é povo de Deus, se é o Deus de Israel que está fazendo tudo isso aqui no Egito, por causa desse povo aí, primeiro, esse povo está escravo. Como é que esse Deus não fez nada por esse povo? Segundo, além de ser escravo, esse povo também está sofrendo as mesmas pragas. No projeto de Deus, estão sofrendo como castigo. Mas na mente humana do egípcio, está sofrendo porque na verdade está abandonado, não tem nenhum Deus que é um Deus fraco. Porque o Deus que está trazendo esses males aqui, está brigando com o nosso Deus, não é o Deus do povo de Israel, porque se fosse o povo de Israel, não estariam sofrendo. Então você está pensando assim? Então já é projeto de Deus. Agora vamos começar então a fazer a distinção para mostrar que aquele Deus do povo de Israel que estava sofrendo é o Deus Todo-Poderoso, sim. E Deus só está usando. Aí agora então começa a ter uma distinção entre o povo de Israel, de Gósen, e os demais do Egito. Tudo isso é uma conjectura minha, e você analisa aí e vê se a minha conjectura tem fundamento com base nos textos bíblicos. Porque às vezes o texto fala que Gósen, povo de Israel, foi poupado, mas o outro não fala que mandou a praga no Israel também, que chegou lá, mas também não diz que foi poupado. Então eu estou levantando essas conjecturas e participe aí, dê sua opinião, acrescente alguma coisa, ok? Muito bem. Outra coisa também que eu achei interessante é esse capítulo 9, versículo 4, que faz menção aos gados do povo de Israel, de Gósen. Ué, escravo tem gados? Porque se você vê os filmes, se você vê as narrativas da escravidão do povo de Israel, você vê um povo de Israel dentro lá do Egito, no palácio, trabalhando para o rei, me parece. Ok? Essa é a ideia básica. Mas com base nesse texto aqui, a Bíblia me indica, a narrativa me indica
que na verdade parece que não é dessa maneira que nós estamos pensando. O povo de Israel continua lá em Gósen, na sua cidade. Só que a escravidão significa que eles não têm total liberdade. Ou seja, eles estão lá com seus gados, produzindo com as suas mulheres, né, com seu culto individualizado lá. Mas quem manda lá é o Egito. Determina tributo. Viu lá quando o povo de Israel quando Arão e Moisés foi anunciar que tinha chegado o tempo da libertação? Aí o que o faraó fez para castigar, para eles perderem essa ideia? Aumente o serviço dele, não dê palha para eles, dobre o serviço dele. Então eles tinham um domínio. Você lembra quando o povo de Israel voltou da Babilônia? Vamos chegar lá em breve nessa história. Ele volta da Babilônia, ele tem a liberdade de reconstruir o templo, tudo, mas eles ainda estão sob o domínio da Babilônia. E depois passa para o domínio do Império Medo-Persa. Ou seja, eles têm a liberdade deles, mas é uma liberdade vigiada, não é total independência. Você lembra do Brasil colonial? Está aqui, mas quem manda é Portugal. Parece que essa é a realidade de escravidão lá no Egito. Ou seja, eles viviam do tipo vassalo. Está lá, mas não tem soberania. Subjugado. Recebe ordem da outra nação. Essa me parece que é a ideia real da escravidão do povo de Israel no Egito. Se eu estou errado na minha conjectura, comenta aqui e vamos compartilhar, porque a ideia aqui é todos ensinando a todos. Muito bem. Vamos dar uma passada rápida então nos textos que falam das 10 pragas, ok? Então, a ideia aqui é passar rápido. Se tiver seu interesse em anotar alguma coisa, você para o vídeo e anota para ganharmos tempo. E logo depois já vamos partir para as aplicações básicas, práticas do nosso vídeo, que é a parte mais importante, como eu venho falando constantemente com vocês, ok? Bom, esse negócio de YouTube tem um negócio de direitos autorais, e seria interessante eu colocar aqui as imagens dos deuses. Só que aí eu vou ter que fazer pesquisa do que é direito, que não é, isso dá um trabalho. Então, como é uma coisa mais fácil, você em casa pode fazer isso com facilidade. Se tiver interesse seu, se você estiver fazendo uma pesquisa e você quiser ver as imagens, é só você pegar o nome do Deus e colocar no Google, que o Google vai te mostrar as imagens. Aí você vê lá se é imagem com direito autoral, se não é, aí você faz o uso da maneira adequada. Então, para ganhar tempo e para não ficar preocupado que isso aqui é imagem, para não correr risco, eu não vou usar imagem. Mas se você precisa de imagem, no Google você encontra ela com facilidade, que eu já estou dando aqui o caminho das pedras, já com o nome do Deus, e a referência bíblica fica mais fácil para você. E um detalhe, esse estudo foi a minha ovelha. Sou pastor batista, como já tenho anunciado, e em nossa escola dominical nós usamos o banner aqui atrás. Nós damos as tarefas, as perguntas, as pessoas fazem a pesquisa na escola dominical, no YouTube, na Bíblia, e apresentam o trabalho na escola dominical. Cada item desse aqui, como já falei no outro vídeo, que se você quiser, se você não sabe do que eu estou falando, aqui no canal tem aqui o vídeo que fala como usar o panorama bíblico na escola bíblica dominical, ok? Como trabalhar, transformar a escola bíblica dominical, tirando ela da festa de casamento, do modelo de festa de casamento, para o modelo de festa americana. E nós usamos isso já há 10 anos praticamente na igreja onde atualmente eu sou pastor. Então, a nossa ovelha, minha ovelha Isabel Vaz, ela fez uma pesquisa sobre as 10 pragas do Egito. Então, isso que eu vou colocar aqui agora é trabalho dela. Só não vou colocar as imagens, como já falei, para não ter problema. Mas você, através dos nomes da pesquisa, você pode ver. Ela, em sua pesquisa, trouxe imagem, tudo bonitinho, texto, um excelente trabalho. Ok? Vamos lá ver então? A primeira praga é sangue, né? Deus Rapi, ou Ape, alguns lê Apes, e o texto está aí, é o Deus do rio Nilo. Ok? Basta então você pesquisar que você vai ver. Querendo, você para o vídeo, anota e prossegue. Segunda praga, das rãs. As rãs eram consideradas sagradas. E essa palavra é Kinum. Deus Kinum. Ok? E a esposa dele, cada um vai escrever de uma maneira. Um vai escrever requete, dessa maneira aí, na amarela.
Outro vai escrever da outra maneira, requete, sem o K, mas com o Q. E outros vão escrever recate. Aí cada um vê, cada um tem uma expressão. A verdade é que a esposa de Quinu era a requete ou recate. Ok? Tá o texto aí, anota, fica à vontade. Terceira praga dos piolhos é o deus Tor. Ok? Deus Tor. E ele era conhecido como o deus da magia, né? E também o deus Geb. São dois deuses envolvidos nessa praga aí dos piolhos, né? O deus da terra, Geb. Então, alguns lugares escreve, tá faltando até a palavra original aqui, até um errozinho aqui, sempre tem um errozinho, né? Porque geralmente o nome Geb está escrito G, E e B. G, E e B. Tipo assim, Geb. Quem lê literalmente lê Geb, mas se lesse Geb. Mas eu esqueci de colocar aqui a escrita do nome, ok? Então, Geb, que na verdade está escrito Geb na sua pesquisa. A quarta praga das moscas, o deus Beuzebu, né? Deus das moscas, príncipe dos demônios, é muito conhecido lá no Novo Testamento, quando na verdade Jesus é acusado de ser o Beuzebu, príncipe dos demônios, ok? De maneira absurda. A quinta praga, a peste nos rebanhos. Então o deus Serapis foi envergonhado, né? Alguns já falam Serapis, outro Apis, ok? Então simbolizava o quê? Uma imagem de touro sagrado, né? Tor, tá vendo aqui? Era uma deusa vaca. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa errada aqui, deixa eu ver. Deus Serapis ou Apis, simbolizado por uma imagem de touro sagrado. Ator, porque essa palavra aqui lê ator, ok? Cadê aqui, ó? Ator. Estou só interpretando aqui a forma como lê, que eu coloquei o som lá no YouTube. Quando você quiser saber como é que se lê isso aqui, vai lá no YouTube, coloca o nome lá e algum vídeo vai estar falando sobre Deus. Aí quando a pessoa falar, tu vai entender como é que se expressa aquela palavra, ok? Então, Deus da vaga. Eu estou achando que tem uma coisa errada aqui. Estou tentando identificar, tem alguma coisa faltando aqui. Depois dá uma pesquisadinha melhor no YouTube, tu vai encontrar melhor maiores informações. O importante é que é o caminho das pedras, ok? Sexta praga das úlceras. Então, Deus Tifão foi envergonhado. E também a deusa Ísis, né? Deuses da cura. Muito bem. Sétima praga, Saraiva, né? Que é pedra. Tem a Ísis e tem a Íris agora, ok? Deusa do céu e da água. E também o Shu, né? Deus da atmosfera, do ar e criador do vento. Todos esses deuses você vai encontrar imagens dele na internet, no Google. É só você pesquisar. Oitava praga, gafanhotos. Serapis, protetor da terra contra os gafanhotos. Então, pesquisa, tá aí o texto e é só anotar e pesquisar. Nona praga, trevas. Aí quem foi atingido é o maior deus do Egito. Esse era o mais honrado, esse era o grandão. É o deus Ra, o deus do sol, né? Afinal de contas, o sol é aquela questão diária, né? Tem deuses que ele vai se manifestar na temporada, é isso? Em uma temporada, é o Deus que vai cuidar de repente da plantação, né? Da colheita. Deus está ligado à colheita, Deus está ligado a eventos. O Deus lá é o sol todos os dias. Então ele era o grandão, né? Que mandava o sol. Existe uma mitologia, uma historinha sobre a questão do dia e da noite. Como é que nós, eu e você, entendemos o dia e a noite? Como é que funciona o dia e a noite? É o ciclo de rotação da Terra, não é isso? Então a Terra vai girando em torno do Sol e em um determinado momento, né, ela vem noite, depois vem dia. Assim nós entendemos o dia e a noite. Mas na mitologia egípcia tinha tem uma historinha de que o deus Ra, ele na verdade ia ter seu momento íntimo com a sua deusa. Então aqui, ó, vamos supor que eu seja o deus Ra, um exemplo, né? Você que está me ouvindo aí é a Terra. Então chega um momento que eu vou ter um momento. Aí, ó, estou te dando a luz aqui, ó. A luz tá chegando aí em você na Terra. Chega um momento que eu vou ter meu momento íntimo com a minha esposa, ó. Ó, dei as costas para você. Aqui está a luz, ó. Olha lá. A luz foi embora. Agora você está aí de noite. E agora eu estou aqui, ó,
só na minha vida íntima com a minha esposa, né? E aí, ó, de repente já acabou minha vida íntima, você está indo de noite, ó, eu acabei, eu voltei de novo a você, e aí vem o dia. A noite é um momento íntimo, aí é a noite na terra. O dia acabou o momento íntimo. Então, todo dia esse Deus Ra tem o seu momento íntimo com a sua esposa. E por isso tem o dia e tem a noite. Existe essa historinha muito interessante, essa mitologia sobre a explicação do dia e da noite. Muito bem, vem então a última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos dos homens e dos animais. Essa aí arrebentou, né? Porque na verdade está mexendo na questão dos primogênitos, né? Não está aparecendo aqui, não está escuro, né? Isso aqui é um problema da minha tela, tá? Tela da televisão, já está querendo da coisa. Aí na parte escura está escrito assim, ó, o Deus Faraó não se protegeu e não protegeu o seu povo. Não sei se você está conseguindo ver, né? Aí no vídeo. Então, atingiu o Faraó. Porque além de ter vários deuses, Faraó também era tido como Deus. Porque é um Deus divinizado, né? É um ser humano que, na verdade, tinha a divindade nele. Ok? É como Jesus, né? 100% Deus, 100% homem. Então, o Faraó tinha mais ou menos essa concepção das pessoas. Isso aí não é só homem. Isso aí é Deus. Lembra de Herodes? É voz de Deus, não voz de homem. Aí o Faraó assim, é isso mesmo, é esse mesmo, se você é voz de Deus. Então, na hora você morre e é consumido pelos bichos. Ok? Mas o Faraó, ele é visto como Deus e ele não consegue proteger nem ele e nem o seu povo. Aí, amigo, aí foi a gota d'água, o povo de Israel teve que ser liberto e Deus então atinge o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Se engrandecer o nome dele entre as nações e convencer, mostrar ao povo de Israel que ele é o povo de Israel todo-poderoso. Ou seja, Deus tinha o objetivo de tirar o povo de Israel do Egito e o Egito de dentro do povo de Israel, do coração, da crença deles. Tinha esse objetivo. E também engrandecer o nome do Senhor em todas as nações. E nós vamos ver um pouquinho mais disso no próximo vídeo, que é a libertação do povo de Israel. Está aqui, ó, libertação do Egito aqui atrás. Ok? Muito bem. Vamos então às nossas aplicações práticas. Primeiro, o texto está aí, ok? Os magos fizeram o mesmo. Irmão, quem não é do reino de Deus pode fazer o mesmo. Ou seja, pode imitar as coisas do reino de Deus. Sinais e milagres são armas usadas para converter e enganar. Deus, quando quer manifestar a tua glória, ele cura. Ele se manifesta, ele realmente faz coisa extraordinária. E a cura, os sinais milagrosos de Deus, sinais e milagres de Deus, é usado para converter pessoas. E o diabo faz a mesma coisa para a mentira. Então cuidado, você tem que ter mais base na palavra. Tem muitas pessoas que acreditam através de milagre. O milagre não prova. O milagre pode ser de Deus, mas ele não prova. Então cuidado, que uma das armas que o inimigo já tem usado e vai usar muito para seus milagres. Olha o que eu tenho dito para você na igreja, você que é minha ovelha, você que já me conhece, você que não me conhece, não vai demorar para você ver nos programas de televisão pessoas que nós cristãos, na visão cristã, não são cristãs, igrejas que nós como cristãos tradicionais entendemos que não é igreja, fazendo milagre, apresentando sinais, maravilhas, tudo igualzinho à igreja, só que é engodo, será engodo. Já tem isso acontecendo, mas vai acontecer de maneira mais abundante. Fique ligado. 2, né? Amanhã a rã vem, as pragas da rã vem, e aí o Faraó, bora ao Senhor para tirar essas pragas. Aí o Moisés pergunta, quando é que você quer que eu ore que as pragas saiam? Amanhã. O cara está vivendo um problema agora e quer que resolva amanhã. Por que ele falou amanhã? Primeiro ponto, queria tempo para dar um jeito? Para mostrar, se dá um jeitinho. Irmãos, olha só, eu falei para o Moisés tirar as rãs amanhã, mas deu um jeitinho aqui, porque senão a glória será do Deus de Israel. Será que ele estava querendo dar um jeitinho? Pegar esse pouco tempo para resolver por conta própria? Velho.
o jeito do homem nunca vai dar certo. Tem que ser do jeito de Deus. É muito curioso o faraó querer falar amanhã. Outra possibilidade, terceira aplicação prática. Será que faraó queria testar para ver se era mesmo algo sobrenatural? Porque está acontecendo aqui um fenômeno. Está acontecendo aqui um fenômeno. Esse fenômeno o quê? É algum Deus aí, está irado, porque tem milhares, tem centenas, dezenas, será milhares de Deus? Será que é o Deus de Israel, como esse pessoal está falando? Ele tem dúvida. É isso? Aí ele fala assim, então, já que é o Deus de Israel, eu quero determinar um momento certo, uma data certa, um tempo certo, para ver se esse Deus tem poder mesmo. Então, quando determina um tempo, e acontece naquele tempo, é a prova de que, na verdade, aquelas pragas estão sob o domínio, o controle de um ser, um Deus todo-poderoso, e esse Deus é o Deus de Israel. Então, o faraó pode estar fazendo um teste da manhã. E aconteceu exatamente como ele pediu. Amanhã vai acontecer, as rãs começaram a morrer. Entendeu? E há uma distinção nítida ali de que realmente Deus está no comando do negócio. E não tinha como o faraó negar que existe um Deus de Israel todo-poderoso, porque aconteceu da forma como Moisés falou, porque o próprio faraó já tinha solicitado aquilo. Coisa extraordinária. O que eu aprendo com isso? Deus sempre dá sinais e condições suficientes para a pessoa crer. Só não crê quem não quiser crer, porque ouve a mensagem, pregação, Deus toca através de louvor, através de um sonho, Deus fala através da sua multiforme sabedoria. A pessoa não entrega a sua vida a Cristo porque não quer. Quarto, primeiro, adorem, mas permaneçam no Egito. Quando Moisés vai lá e insiste com o faraó, deixa o povo ir. Aí ele começa a querer negociar. Pode adorar, mas permaneça aqui na terra do Egito. Não sai para outras terras não. Vá, mas não se distancie. Está todo o texto aí, ó, né? Vão, mas deixe os gados e leve seus filhos. Ele começa a colocar exigências. Ele não quer perder o povo de Israel e os bens do povo de Israel, o domínio. Uma coisa interessante. Então, o Egito simboliza, é símbolo do mundo. Então, ou seja, simboliza prisão. O Egito vai sempre tentar te manter ligado a ele, meu irmão. O Egito, como prisão ao mundo, vai sempre tentar te manter ligado a ele. Já estamos acabando aqui então. Ó, Êxodo 10, versículo 7, o povo reclamou e influenciou uma decisão de Faraó. Você vê o texto lá. Faraó, até quando? No Egito está sendo desgraçado, essas pragas tá acabando conosco. Aí o povo começa a reclamar e Faraó toma uma decisão com base na manifestação do povo. O que eu aprendo com isso? A manifestação conjunta do povo sempre provoca mudanças ou reflexões. Meu amigo, tem que ter militância. Eu falo isso, nosso povo evangélico é pouco militante. Se nosso povo fosse mais militante, organizado, estrategicamente, não tem como não influenciar o governo, não tem como não influenciar essa sociedade. Basta estar junto, basta se manifestar. O povo está orando muito, o povo só quer orar. O povo ora, mas não age. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos agir. Está faltando mais manifestação, está faltando mostrar, dar resposta a essa sociedade, se posicionar diante das questões dessa sociedade. Quando o povo faz, dá resultado. 6. Nas pragas das trevas tinha luz na habitação do povo de Deus. Tinha trevas em tudo quanto é lugar, mas lá no povo de Deus tinha luz. O que eu aprendo com isso? O povo de Deus não pode ficar em trevas. Minha irmã, meu irmão, você não pode ficar em trevas. Você foi chamado para a luz. Ele é a luz do mundo. Ele vai falar assim, ó, aquele que é das trevas não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Lá no capítulo 3 de João fala isso. Quem é das trevas não vem para a luz, porque trevas e luz não combinam. E as pessoas ficam lá nas trevas, porque se vier para a luz, as obras vão ser reveladas. Então, guarde isso. Você não foi chamado para ficar nas trevas. Você não foi chamado para ficar na prática do pecado. Se você continua na prática do pecado, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Cristo. 7. Deus endureceu o coração de Faraó como forma de castigo, como nós já falamos aqui. Ok? Então, que Deus endureceu, nós temos a plena certeza. Só temos aí umas conjecturas dos reais objetivos de por que ele endureceu.
ok? Mas com certeza ele endureceu. O que eu aprendo com isso? Ok? Por causa do pecado, o próprio Deus pode ser armadilha contra você. Nem tudo do diabo. Como forma de castigo, Deus pode fechar os teus olhos. E o meu também. Como forma de castigo, Deus pode armar um laço para você e para mim também. Como forma de... Não é a natureza dele, ele está te castigando. E como forma de castigo, ele pode deixar você ir cair no buraco por conta própria. Nem tudo é diabo. Às vezes, é Deus agindo com o propósito dele, sem que tenha relação com o pecado, ou com o propósito dele como forma de castigo, por causa do pecado. Ok? Muito bem. É isso. Encerramos aqui então o nosso vídeo. Espero que você dê o seu like, se inscreva em nosso canal e aperte o sininho de notificação. Você faz isso em menos de 10 segundos. Apertou, se inscreveu. Apertou aqui, deu like, é muito importante. Apertou, é o sininho de notificação e você vai estar ajudando muito o nosso canal. É só isso que eu tenho te pedido para ajudar o nosso canal. Ajude a divulgar, divulgue para os seus parentes, aquele irmãozinho lá, aquela irmã que precisa conhecer mais a palavra de Deus, está seca, está nova convertida. Traga para cá, nos ajude a divulgar a nossa proposta e assista muitos outros vídeos importantes aqui em nosso canal. Aqui, Pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.